Opa, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui. Essa semana, continuando o conteúdo lecionado na semana anterior sobre decimais, certo? Porém, nós vamos adicionar mais duas operações, tá? A nosso leque de conhecimentos, certo? Nós vamos ver aí a parte da multiplicação e também da divisão de decimais, tá certo? Então, se prepara, pega o teu material, já deixa do lado aí, pronto para ser utilizado, certo? Deixei caneta, lápis, borracha, caderno e o livro, caso queira acompanhar por lá, beleza? Então, vamos aí iniciar mais uma aulinha de matemática. Partiu! Bom, então, como eu já falei, iremos trabalhar em multiplicação e divisão, iniciando aqui pela parte da multiplicação de números decimais, certo? Lembrando que, mesmo que tenha escrito aí multiplicação de números decimais, essa multiplicação, ela também funciona, né? Ela também vai servir para números inteiros com números decimais, certo? Eu não vou precisar necessariamente ter apenas números decimais. Eu posso sim ter ali um número inteiro que essa multiplicação vai ser realizada da mesma maneira, tá bom? Então, ali a gente poderia até trocar esse enunciado de multiplicação de números decimais para multiplicação com números decimais, né? Para informar que não são apenas os números decimais que vão estar contidos. Então, algumas perguntinhas frequentes. Posso multiplicar qualquer número decimal? Lá na fração, a gente tinha um requisito, né, para soma e tudo. Mas aqui na multiplicação de números decimais, sim, você pode sim multiplicar qualquer número decimal, tá bom? Outra perguntinha que pode surgir aí de vocês seria: posso multiplicar um número decimal por um número inteiro? E essa pergunta eu já respondi no slide anterior. Sim, esse tipo de multiplicação que nós vamos ver aqui, ele não é visto apenas com números decimais, mas também trabalha a parte dos números inteiros com decimais, tá certo? Então, vamos aí passar agora para cá. Certo, mas como eu faço para multiplicar esses números? Vai ser um processo diferente daquele que nós já utilizamos de multiplicação? Como é que vai ser ela? Gente, o processo aqui para ser realizado, tá? É bem simples, tá bom? Nós vamos prestar mais atenção aí nas casas decimais em si, porém no processo da multiplicação vai ser o mesmo processo utilizado normalmente por nós, tá? Então, nós vamos multiplicar normalmente, porém, nós vamos devolver, certo? Nós devolvemos a quantidade de casa decimal. A quantidade de casa decimal. Importantíssimo isso. Ou seja, e o meu primeiro número lá da multiplicação tem 3 casas e o segundo número tem 2 casas. Então, o total de casas decimais aí são o quê? 3 mais 2 dá 5. Então, no final das contas, eu deveria, lá na minha resposta, devolver essas 5 casas decimais, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Bora fazer aqui uns exemplos, tá? Aí eu coloquei exemplo tanto com inteiro, quanto apenas com números decimais, tá? Então, vamos lá. Então, aqui no primeiro exemplo, 5 vezes 1,28. Vou escrever aqui o 1,28 em cima. Isso aqui vai depender de você. Se você quiser escrever o 1,28 embaixo, tranquilo, não vai ter nenhum problema. Mas eu recomendo que todos os números que têm mais algarismos sejam escritos em cima, tá certo? Então aqui, galera, a gente vai fazer da mesma maneira. Finge que não existe vírgula, ou seja, é como se fosse 128 vezes 5, tá? E inicia a tua multiplicação. Então aqui eu vou 5 vezes 8, que dá 40. Então desce o 0, sobe o 4 para cá. 5 vezes 2 dá 10, mais o 4 lá de cima, 14. Sobe 1 para cá. E 5 vezes 1, que dá 5, mais 1, 6. Então, teoricamente, deu isso. Agora, a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção na casa decimal.
Bom, então aqui, para finalizar, a gente precisa prestar atenção nas casas decimais, como eu falei. Vamos fazer aqui a nossa contagem, tá? Deixa eu só apagar essas setinhas, esses números aqui de cima. Então, para a contagem, ó, aqui em cima nós temos duas casas decimais. Para quem não lembra, casa decimal são as casas à direita da vírgula, tá? Então, nós temos aqui o 2 e o 8, ou seja, duas casas. E esse númerozinho de baixo, o 5, ele não tem nenhuma casa decimal, né? Porque ele é um número inteiro, ou seja, seria escrito como 5,0, né? Mas não tem necessidade de escrever esse vírgula 0, então não temos nenhuma casa decimal. Agora, o que que eu faço? Eu somo essas quantias, ó. 2 mais 0 dá 2, então quer dizer que na minha resposta eu tenho que ter duas casas decimais. Aí eu vou lá e pulo, ó, da direita para a esquerda, ó. Uma, duas casas decimais. Tá aí nossa resposta. Pode ser 6,40, como eu também posso deixar lá como apenas 6,0 ou 6,4, tá certo? Aí fica a critério de vocês. Aqui para o segundo, ó, 2,7 vezes 3. Então vamos lá. 3 vezes 7 dá 21. Então vou descer 1, sobe 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais esse 2 aqui de cima dá 8. Certo? Agora a gente vai para as casas decimais. Ó, uma casa decimal aqui e nenhuma aqui embaixo. Ou seja, temos apenas uma casa decimal no total. Aí eu venho na minha resposta e pulo uma casa. Beleza? Então tá aí, ó, 8,1 seria aí nossa resposta, tá certo? Então, 5 vezes 1 inteiro e 28 centésimos dá 6 inteiros e 40 centésimos. E 3 vezes 2 inteiros e 7 décimos resulta aí em 8 inteiros e 1 décimo. Beleza? Aqui para os outros dois exemplos, vou armar aqui as duas contas. Só colocar um pouquinho mais para o cantinho aqui. Ah, e uma observação interessante. Lá na soma, a gente tinha que alinhar as vírgulas. Aqui na multiplicação, galera, não existe essa necessidade, tá? Tanto que eu não coloquei lá no início, né, de quando eu estava explicando como fazer. Então, tanto faz onde vai estar a vírgula, porque no final das contas, a gente vai somar esse total de casas decimais, entendeu? Então, não tem necessidade, só vai alinhar a vírgula quando for soma ou subtração. Então, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 5 vezes 0, 0. Agora vamos para o 7. Ó. 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. 7 vezes 0, o próprio 0. Agora a gente vai multiplicar por 1. Então, 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 0, 0. O que é que eu faço agora? Vou somar aqui, né, para finalizar a multiplicação, ó. 0. 6 mais 4, 10, ou seja, desce 0, sobe 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 2, 11. Desce 1, sobe 1. 1 mais 1, 2. E agora a gente vai analisar as casas decimais, tá certo? Se quiser colocar esse zerinho aqui na frente, não. Então, vamos lá. Aqui nós temos duas casas e aqui nós temos uma casa. Ou seja, total de 3 casas decimais. Então, vou pular esses dois zeros e vou pular esse 1 aqui. Pronto. Então, tá aí nossa resposta. Tanto eu posso deixar assim 2,100, como eu posso deixar apenas o 2,1, né? Que seria 2 inteiros e 1 décimo. Tanto faz, tá bom? Porque depois da vírgula, se eu tiver zeros lá no final, do lado direito, eles não são necessários, tá certo? Eles são facultativos. Eu deixo lá se eu quiser. Tanto esses zeros depois da vírgula, como o último número, como esse zerinho aqui, ó, à esquerda da vírgula, né? No início do número, antes do meu número, tá bom? Então, aí não preciso deixar esses dois. Eu posso apagar e deixar simplesmente 2 inteiros e 1 décimo, tá bom? Então, vamos aqui para o segundo exemplo, tá?
Então, aqui no segundo exemplo, vamos lá. Eu vou montar logo aqui, ó, 56,08 vezes 1,5. Lembrando que multiplicação não precisa alinhar as vírgulas. Então, bora lá. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 0, 0. Mais 4, 4. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25. Mais 3, 28. 1 vezes qualquer número é o próprio, né? Então, vou colocar aqui 8, 0, 6 e 5. Agora, vamos somar tudo. 0. 4 mais 8 dá 12. 0 mais 0, 0. Mais 1, 1. 6 mais 4 dá 14. Sobe 1 para cá. 2 mais 1, 3. Mais 5, 8. Casas decimais. Aqui nós temos 2 e aqui nós temos 1. Ou seja, nós temos aí 3 casas decimais. Vou pular 3 casas aqui, coloco a minha vírgula e acabou-se. Tá bom? Então, aqui dessa parte de multiplicação, é basicamente isso, tá? Só para tomar mais atenção com a quantidade de casas decimais. Porém, o processo de multiplicação em si, né? Como eu vou multiplicar, realmente ele é basicamente igual, né, o que nós já utilizamos, tá? A única diferença é essa que eu comentei com vocês, que é a contagem das casas decimais que nós temos que fazer nos fatores, certo? Em todos os fatores, para poder pular no meu produto, no meu resultado, tá certo, galerinha? Então, vamos fazer assim. Vamos agora aqui para multiplicações especiais, tá certo? Multiplicações por 10, 100 ou 1000. Nós podemos sim fazer essas multiplicações. Então, essas multiplicações por 10, 100 ou 1000, nós sim podemos fazer normalmente como eu ensinei para vocês. Multiplica, depois contar as casas decimais e tudo. Porém, nós temos aqui uma dicasinha a mais, tá? Vou só fazer o seguinte, eu vou realizar essa primeira conta, tá? Só para vocês verem a dica realmente funcionando. Galera, aqui eu vou pegar, escrevi já a minha multiplicação, vou multiplicar tranquilo, tá? Então, 0 vezes 5, 0 vezes 4, 0 vezes 3, 0 vezes 2, 0 vezes 1. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então, 1 vezes 5, 1 vezes 4, 1 vezes 3, 1 vezes 2 e 1 vezes 1. Somei isso tudo, vai ficar assim, ó, 0, 5, 4, 3, 2 e 1. As casas decimais, nós temos 3 casas aqui e nenhuma, né, no número de baixo. Então, pulei 3 casas e pronto. Então, minha resposta ficaria 123 inteiros e 45 centésimos. Lembre disso, centésimos. Eu peguei esse último zerinho aqui, ó, e a gente tira ele, tá bom? O que é que eu quero passar para vocês aqui? Quando tua multiplicação for por 10, 100 ou 1000, ou números dessa maneira, né, formados por 1 e após 1 somente zeros, você não precisa fazer todo esse processo aqui não, certo? Se você quiser, você apenas vai brincar de pular casas, tá? Pular casas decimais. Vou te mostrar como. Vou apagar essa continha aqui, não tem muito... Como é que nós vamos fazer isso? Apenas contando a quantidade de casas decimais, tá? Igual a quantidade de zeros. Então, se eu estou multiplicando por 10, eu tenho aqui um zero. Então, eu vou pular uma casa para a direita, a minha vírgula. Então, a vírgula sai daqui entre o 2 e o 3 e passa para cá entre o 3 e o 4. Ou seja, ela pulou uma casa. Tá vendo aqui, ó? Se eu pulo a vírgula para cá, dá exatamente esse resultado que nós tínhamos encontrado. Não é isso? Então, fazendo para o 100, ó. 100 são 2 zerinhos. Então, eu vou dar 2 casas para a direita, ó. Então, vai pular o 3 e o 4. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, observa. A vírgula que estava aqui, entre 2 e o 3, pulou 2 casinhas para cá. Certo? Se eu fizesse, armasse a conta e tudo, iria dar a mesma coisa, beleza? Então, vamos fazer agora para o 1000.
Aqui para o 1000 vai ser a mesma coisa, né? Então, conta os zeros, ou seja, são 3 zeros, então eu vou pular 3 casas. Pulando 3 casas, ela sai daqui entre o 2 e o 3 e vai para depois do 5. É isso? Vai ficar 12, 3, 4, 5, vírgula. Professor, mas e depois da vírgula? O que a gente coloca? A gente tem que colocar alguma coisa para preencher. Só que nesse caso, galera, vírgula zero não tem necessidade. Então, se você não quiser deixar ali o vírgula zero, pode colocar apenas ali 12.345. Vai estar 100% correto, tá bom? Então, beleza? Dica dada. Cada um zerinho aqui é uma casa decimal que nós pulamos aqui para o lado direito, tá? Isso na multiplicação, tá bom, gente? Então, vamos lá. Agora, né, expliquei um pouquinho do nosso conteúdo, passei algumas dicas. Então, vocês vão fazer as atividades da página 226 e 227, tá bom? Agora, gente, eu tenho um pedido, tá certo? Não simplesmente pega, faz e fecha a aba do YouTube, não, tá certo? Depois dessa tarefa, nós ainda vamos ver a parte de divisão. Porém, eu quis dividir aí as tarefas de multiplicação e divisão para ficar algo mais elaborado para que você consiga absorver melhor esse conteúdo, certo? Então, você vai resolver essas duas tarefinhas aqui, página 226 e 227, e posteriormente, tá? Você vai voltar para a correção e continuação do conteúdo, tá bom? Então, muito importante, correção da atividade e continuação do conteúdo, né? Para a gente ver ali a parte de divisão de decimais. Então, vai lá resolver essas duas tarefinhas e volta para a gente poder fazer a correção, tá bom? Tô te esperando. Então, já deve ter saído do pause, voltou para fazer nossa correção. Vamos lá agora para a nossa correção das duas páginas. Então, partiu. Primeira questão. Calcule as multiplicações a seguir. Então, somente realizar as multiplicações, tá bom? Então, vamos fazer aí tudo. Vou tentar fazer mais organizadinho para que vocês consigam pegar aí todas as continhas e tudo, tá? Tá separando aqui meu quadro em 4 partes. Então, vamos lá. Aqui, fazer o item A. 4,6 vezes 2. 2 vezes 6 dá 12. Sobemos para cá. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, bota a vírgula aqui, né? Ou seja, por que aqui? Porque só tem uma casa decimal aqui em cima. Então, eu coloquei essa casa decimal aqui embaixo. Então, temos aí nossa resposta do item A, 9,2. Item B de bola, 8,2 vezes 0,3. Lembrando que não precisa alinhar as vírgulas, tá? Se por acaso alinhou ali uma vezinha, não tem nenhum problema. Mas você não precisa fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 8, 0 também. Somando isso aí, nós temos 6, 4, 2. Casas decimais. No número de cima nós temos uma e no número de baixo nós temos também uma. Então, isso nos dá um total de 2 casas decimais que eu vou ter que colocar na minha resposta. Então, pula aqui o 6, pula o 4. Então, temos aí 2 inteiros e 46 centésimos. Tá certo? Vou colocar aqui 2 inteiros e 46 centésimos. Beleza? Então, vamos agora aqui para o item C. Aqui no item C, nós temos 8,63 vezes 2. Pronto. Armada a conta, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 6 dá 12, não é isso? Então, desce o 2 e sobe o 1.
E 2 vezes 8, 16. Multipliquei tudo, agora a gente vai às casas decimais. Ó. Aqui em cima nós temos 2, e embaixo não tem nenhuma casa decimal, então vou pular aqui essas duas casas decimais. Pulo o 6 e pula o 2. Então 16 inteiros e 26 centésimos. Vou colocar aqui 6 inteiros e 26 centésimos. Então, agora, para finalizar aqui esses 4 itens, né? Temos 1,4 vezes... Opa! Como eu tinha falado, gente, para vocês, eu prefiro que vocês coloquem, né, os números que tem mais algarismos em cima. A gente pode fazer essa inversão aqui, por quê? Porque uma das propriedades da multiplicação que nós vimos lá atrás, ela diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso fazer essa alteração aqui de posição, tá bom? Então, vamos lá. Vou botar aqui 1,4 embaixo. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 0, 0. 0 e 0. 1 vezes 2 dá o próprio 2. E em seguida nós temos também 0, 0 e 0. Somando isso aqui tudo, teremos 8, 2, 0, 0 e 0. Casas decimais, ó. Tem 3 casas aqui em cima e tem uma casa aqui embaixo. Ou seja, temos 4 casas decimais. Então, vou pular aqui o 8, o 2, 1, 0 e mais outro 0. E a vírgula vem para cá, ó. Então, aqui nossa resposta, 0,002. Pode rolar aí uma dúvidazinha de como seria o nome desse número, certo? Ele seria 28 décimos de milésimos, tá? Ano que vem, lá no sexto ano, vocês vão ver mais esses números aí com mais casas decimais, tá? Então, aqui seria 28 décimos de milésimos, tá bom? Só por curiosidade. Então, bora lá. Feito esses 4 itens, vamos aí para os últimos 4 itens da primeira questão. Vou fazer aqui a mesma coisa, vou dividir nosso quadro aqui em 4 partes. Então, vamos lá. Item é 71 inteiros e 3 décimos vezes 5. 5 vezes 3 dá 15, sobe 1 para cá. 5 vezes 1 dá 5 mais 1, 6. 5 vezes 7, 35. Vamos ver as casas decimais. Já temos apenas uma casa decimal. Então, pula aqui uma casa. Então, fica 356 inteiros e 5 décimos. 356 inteiros e 5 décimos. Então, vamos aqui para o item F. 5,12 vezes 0,6. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. 6 vezes 5, 30. 0 vezes 2, 0 vezes 1 e 0 vezes 5. Somando isso aqui tudo, nós temos 2, 7, 0 e 3. Casas decimais. Aqui em cima temos 2, aqui embaixo temos 1. Dá um total aí de 3 casas decimais. Então, eu vou pular o 2, o 7 e o 0. Nossa resposta fica aí, 3 inteiros e 72 milésimos. Não é isso? 3 inteiros e 70.